Pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 73, falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis, ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma, em derredor, imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, à afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisto. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Deus, de Jesus, já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Emmanuel. Amado Mestre Jesus, aqui reunidos em nome de Deus e em Teu nome, somamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos dirigindo-os a Ti, para rogar-te que nos abençoes neste trabalho que nos concedeste, por misericórdia. Que possam os bons espíritos
com a tua permissão, estar conosco, ajudando-nos na compreensão das lições que estudaremos nesta noite, mas também envolvendo-nos em vibrações de paz. Rogamos-te, Senhor, que abençoes todos os nossos irmãos espalhados por toda a terra, nestes dias de grandes tumultos, de provas e expiações coletivas tão dolorosas. Fortalece-lhes o bom ânimo e a coragem, assim como a resignação, para que todos possam bem enfrentar os desafios evolutivos, retirando deles os melhores benefícios para a própria evolução. Amado Mestre, gostaríamos de oferecer-te algo de grande valor, algo verdadeiramente nobre, mas em nossa mendicância espiritual, nós te oferecemos tão somente o nosso coração. Bendito sejas, Jesus Cristo, nesta, em todas as horas e para sempre. Na última aula nós tínhamos apenas iniciado o novo capítulo, outra vez Jerônimo e família. Capítulo que foi iniciado pelo autor com versículos do Evangelho de Mateus, do capítulo 18. Nós vamos apenas reler ao trecho do capítulo 18 do evangelista Mateus, utilizado aqui para o início deste capítulo. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Nós comentamos algo sobre esta colocação do Mestre, e recordamos que, conforme nos ensinaram os Espíritos Superiores, isso está na obra da Codificação Espírita, o nosso planeta é classificado como do tipo de provas e expiações. E o Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai. Allan Kardec, assim como os benfeitores espirituais, explicam com clareza quais as finalidades e as características dos mundos primitivos, dos mundos de provas e expiações, dos mundos de regeneração, dos mundos felizes e, por fim, dos mundos celestes. As almas que são recém-criadas por Deus, dotadas das características que as tornam, portanto, almas, seres humanos, elas têm a primeira encarnação na condição humana e depois as sucessivas reencarnações na condição humana até alcançarem a perfeição.
a condição de espíritos puros, perfeitos. É uma longa jornada. Mas, ao início do processo evolutivo, estas almas ainda muito inseguras, sem experiências, elas necessitam de um ambiente adequado para estas experiências evolutivas iniciais. Daí elas serem introduzidas e reencarnadas em mundos denominados primitivos. Primitivo significa primeiros. Aqueles destinados às primeiras experiências evolutivas das almas já na condição humana. Mundos primitivos. É uma vida muito simples, muito vinculada à natureza, sem quase ambições ou ideações. É uma vida muito selvagem ainda, embora já na condição humana. Quando estas almas progridem, começam a adquirir conhecimentos, começam a desenvolver certas emoções, alguns sentimentos, saindo dos mecanismos puramente instintivos, dos automatismos, elas então são recambiadas para mundos denominados de provas e expiações. Elas já progrediram um tanto e agora necessitam, digamos, de uma nova escola. Imaginemos alguém que está no berçário, no jardim de infância, e depois comece a se alfabetizar. E depois é levado para um outro instituto educacional com recursos diferentes, um pouco mais elaborados, avançados, para atender às novas necessidades de aprendizagem daquelas crianças que já começam a se alfabetizar, a ler, a ter compreensão de textos, a realizar operações matemáticas com quanto ainda muito simples, mas vão para um mundo que já ofereça estas condições e permanecem neste mundo por longo período, mundo de provas e expiações. As provas são experiências de aprendizagem que nos exigem bastante esforço para desenvolvermos não apenas o nosso intelecto, mas sobretudo o nosso moral, para que a gente possa desenvolver valores morais. E também, neste mundo de provas e expiações, passamos por expiações. O prefixo ex, ex ou ex, iniciando a palavra, já nos indica o sentido de eliminação de algo, naturalmente de algo que não é de equilíbrio, não é bom, não é saudável. Então, as expiações são mecanismos da lei de Deus, por meio dos quais os espíritos que nesta presente ou em outras reencarnações anteriores cometeram falhas desrespeitos à lei divina e, portanto, se desequilibraram, geraram desequilíbrios, perturbações em si mesmos, logo passam por mecanismos, experiências da vida que funcionam como um expurgo, a eliminação daqueles desequilíbrios, daí a expiação ou as expiações. Depois, quando avançam mais, já não tem desequilíbrios profundos a ser eliminados, elas passam, as almas, a ter a possibilidade de estagiar em mundos de regeneração, depois em mundos felizes e depois em mundos celestes, que é a habitação já dos espíritos que alcançaram a pureza ou estão prestes a alcançar a pureza, a perfeição. Então, Kardec vai estudar em O Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo Há Muitas Moradas da Casa do Pai, mais detalhes sobre os mundos de provas e expiações.
se nós temos de passar por expurgos, experiências dolorosas, mas que eliminem os nossos desequilíbrios, ou outras experiências dolorosas, mas que nos ensinem certas coisas, daí seriam as provas, então é natural que reconheçamos que, ainda para as nossas necessidades de aprendizagem, as experiências dolorosas, difíceis, são necessárias. Por isso é que, lá em Eclesiastes, no Antigo Testamento, aprendemos que a felicidade não é deste mundo de provas e expiações. E Jesus repete e confirma esta verdade. A felicidade não pertence a um mundo de provas e expiações, porque este mundo é um educandário para o qual as almas se destinam e se reencarnam nela para as experiências dolorosas que irão exatamente servir como expurgo dos desequilíbrios ou como vão funcionar como metodologias de impacto para a aprendizagem, para a aquisição de valores morais, para o desenvolvimento de resistências morais, assim como para o desenvolvimento da musculatura é necessário repetição de exercícios que machuquem as fibras musculares para que elas, em se restaurando, aumentem de volume e o músculo cresça. Também experiências dolorosas que vão gerar resistências, aumento, digamos assim, de musculatura espiritual, de resistência moral, de valores morais mais sólidos, mais firmes, que não vão se abalar diante das circunstâncias. Então, se servem para isto essas experiências da Terra, nós vamos tê-las. Enquanto a Terra permanecer como um mundo de provas e expiações, com esta finalidade de nos permitir experiências de eliminação de desequilíbrios que nós mesmos adquirimos por nossas ações, e também fortalecendo experiências que fortaleçam o nosso caráter, necessário que sejam experiências marcantes, às vezes duras. Então nós vamos ter as aflições, nós vamos ter as dores, as dificuldades. Elas fazem parte desta metodologia pedagógica de mundos de provas e expiações. Só não as teremos mais quando não pertencermos mais a um mundo de provas e expiações. Seja porque nós migramos para um outro planeta mais avançado, seja porque a Terra transformou-se, modificou a sua categoria de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Agora, o que Jesus deixa claro aqui, de maneira, digamos, velada, é que são necessárias as experiências difíceis e dolorosas. Mas a divindade ou a lei divina tem mecanismos de oferecer estas experiências para todos. Ela tem recursos. No entanto, considerando o nível evolutivo médio da humanidade e da Terra, que é muito baixo este nível evolutivo, o que significa que as pessoas cometem muitos desatinos, muitos erros. Estes erros, estes desatinos, estas violências, são aproveitadas pela própria divindade. Em vez de a lei divina ser acionada para ela proporcionar experiências dolorosas, já que já existem, os próprios seres humanos as criam, essas experiências são aproveitadas para que as pessoas passem por provas e expiações. Mas imaginemos que as pessoas parassem de produzir ações negativas, perturbadoras, violentas. Não haveria nenhuma interferência, digamos, esta cessação de más condutas na Terra, não haveria nenhuma interferência
no programa divino para os habitantes da Terra, porque a própria lei, como nós já mencionamos, divina, providenciaria estes mecanismos, estas experiências de provas e expiações para nós. Então, havendo pessoas que, pelo seu nível evolutivo baixo, produzem más ações, estas más ações são aproveitadas pela divindade, pela lei divina, para oferecer experiências de provas e expiações às pessoas na Terra. Então, por isso Jesus disse, é necessário que o mal exista, que o mal surja, mas ai daqueles pelos quais o mal vier. Porque as pessoas que estão passando pela prova dolorosa ou pela expiação dolorosa, se elas não se revoltarem, estão aprendendo e evoluindo. As que estão passando por expiações estão eliminando os desequilíbrios que adquiriram no passado. Então estão se curando. Agora, as pessoas que provocam as ações perturbadoras que vão servir de provas ou expiações para os outros, estas, ao contrário, estão se endividando. Estão assumindo karmas para si mesmos. Terão futuramente de passar por dores que serão as experiências expiatórias para elas. Então, é este o sentido que Jesus atribuiu a este trecho que consta do Evangelho de Mateus. Bom, daí iniciando já no capítulo propriamente dito, na história, o Carlos de Canalejas, que era um dos grandes doutores, né, um dos psiquistas, médicos psiquistas, pai de Roberto de Canalejas, ele busca aquela equipe da qual fazia parte a Camilo para que eles fizessem nova visita. Eles já tinham encerrado a visita no manicômio, eles iriam para a visitação de um novo departamento, como já tinha sido informado a eles. Eles passariam de departamento em departamento. Eles tinham já, antes de eles serem enviados para o departamento da universidade, dos estudos mais avançados, para que eles pudessem melhor se preparar para a reencarnação. Então, antes de se despedirem daquela região, né, que eles já tinham recebido a alta hospitalar, eles estavam internados no departamento hospitalar. Antes de eles irem para a outra área da colônia, eles então estavam fazendo um tour de visitação a todos os departamentos daquela região, para que eles então tivessem uma melhor compreensão da dinâmica da colônia e depois fossem para a outra região da colônia realizar estudos um pouco mais avançados, a fim de depois retornarem à Terra em novas reencarnações. Então, o Dr. Carlos de Canalejas busca-os no pavilhão indiano e sugere que eles, desta vez, façam a visitação na área de isolamento, por duas razões. Primeiro, porque eles tinham que dar sequência às visitações, mas, sobretudo, porque ali estava o amigo deles, que tinha sido isolado da convivência deles por causa da rebeldia, aqueles detalhes que nós já sabemos quando o Jerônimo exigiu, por causa do seu orgulho, a sua arrogância, prepotência, uma audiência com o irmão Teócrito e depois exigiu que ele necessitava e ele precisava ir visitar os seus familiares na crosta. Mesmo com todas as recomendações para que ele adiasse essa visitação, ele insistiu, foi prepotente, foi orgulhoso, enfim. E ele foi autorizado a ida dele, porque os próprios benfeitores sabiam que era a única forma de ele cair
em si, usando a expressão do Evangelho. Que o orgulho, a arrogância, a prepotência, pelo impacto da dor, cedessem. E ele faz a visitação, toma um choque porque ele se depara com o filho preso, uma filha já na prostituição, junto com a mãe também prostituída, no cais ali do porto da cidade, em Portugal. A outra filhinha pequena também com um destino incerto e provavelmente doloroso. Ele enlouquece e ele capta ainda os filhos culpando por ter cometido o ato covarde do suicídio. Ele enlouquece e depois é levado novamente pelos benfeitores à colônia Maria de Nazaré, e naquela loucura ele é levado para o departamento de isolamento, isolado dos seus amigos, do convívio com o restante da população da colônia. E então, Carlos Canalejas propõe, Dr. Carlos, que eles visitem agora aquele departamento, porque eles teriam necessariamente de passar por ele, mas também porque eles aproveitariam e fariam uma visita àquele amigo. E ele diz assim: sentir-se-á ele certamente confortado com a vossa presença, enquanto tereis cumprido o suave dever de solidariedade e fraternidade. E ele vai explicar logo para frente o que era realmente a importância de as pessoas dedicarem o seu tempo, a sua atenção nesta prática tão positiva. Visitar um doente, ele menciona visitar um preso, alguém que esteja privado da convivência dos familiares, dos amigos, da convivência social por alguma razão. Quanto isso faz bem à alma do outro que está neste isolamento. Agora, claro, é necessário que nós saibamos fazer esta visita. André Luiz, em um de seus livros, pequenos e pequenas mensagens, Sinal Verde, nos orienta como devemos fazer estas visitas. Dizendo que ao visitarmos um doente, devemos cuidar, por exemplo, um doente, mas pode ser um preso, pode ser alguém que apenas, às vezes, já não sai muito de casa, por alguma razão está meio isolado, alguém que não tem amigos. Então ele diz que nós devemos cuidar, atentar para o tempo da visitação, se for o caso de alguém doente, para as conversações, somente conversações edificantes que tragam um bem-estar para o paciente. E ele vai dando várias orientações, recomendações para que a gente discipline a nossa conduta, inclusive para que esta nossa ação no bem tenha um melhor efeito. Porque se a gente vai visitar alguém para dar, digamos, um bom ânimo, ou para que ela se recupere mais rapidamente de um problema de saúde, e se nós levamos más energias, e se nós perturbamos o ambiente com conversações inadequadas, isso faz com que a nossa visitação se torne indesejável. Teria sido melhor não visitar o indivíduo do que ir visitá-lo e perturbar o ambiente, ou perturbá-lo, ou prejudicá-lo de alguma forma. Então, devemos ter esta atenção. Mas, de qualquer forma, aqui destaca o benfeitor espiritual da importância de nós procurarmos estarmos atentos às pessoas. Fazermos um telefonema, mandarmos uma mensagem carinhosa, se pudermos visitar a pessoa, encontrá-la. Quantas pessoas que nós sabemos que estão amarguradas, estão cansadas, estão com problemas, não têm às vezes com quem desabafar. Não custa a nós buscarmos, nos colocar à disposição. Podemos convidar para um café, podemos visitar a pessoa, podemos fazer um telefonema, como nós já mencionamos, mandar uma mensagem,
são gestos simples, mas que configuram, segundo o Dr. Canalejas, Carlos de Canalejas, um suave dever de solidariedade e fraternidade. No mundo em que o individualismo, o egoísmo e até mesmo o narcisismo estão apresentando manifestações estrondosas, é necessário que pelo menos os cristãos e aqueles que, mesmo não sendo cristãos, já têm algum despertar espiritual, algum despertar humanitário, que passem a ter este tipo de atenção na vida, auxiliando as pessoas que necessitam de uma palavra, de uma visita, de alguns minutos de atenção, de carinho, de fraternidade. Bom, ele dá uma pequena descrição, Camilo, a respeito do caminho e também do local onde estava situado este departamento de isolamento. Dizia que estava numa região de Planalto, onde havia uma fortificação. Este departamento também estava instalado numa grande fortificação, numa fortaleza, que tinha em volta aquela neblina branca que era comum em praticamente todos os departamentos, os ambientes até então visitados aqui pelo autor Camilo Castelo Branco. Ele menciona também que ele percebeu canteiros de açucenas, como lírios e também rosas brancas. Então, lírios e rosas brancas. A gente lembra, ao início do livro, ele menciona, quando ele chega à colônia, que tudo ali era, quase tudo era de coloração branca. Era como ele dizia, era como se houvesse um grande inverno, um prolongado inverno, sempre branco, algo monótono, monótono. E ele menciona também que tanto aquele departamento de isolamento quanto os demais departamentos, manicômio, o próprio departamento hospitalar do qual eles tinham recebido alta, permaneciam como que nas adjacências ou na periferia da colônia. E um outro detalhe interessante que ele menciona no parágrafo, no final do parágrafo que se inicia, a perder de vista estendia-se o planalto. No final deste parágrafo ele diz assim: conversávamos familiarmente, pouco nos apercebendo de que já não éramos homens. Aqui homens, a palavra homens está no sentido de almas ou espíritos reencarnados, pessoas reencarnadas. Então, conversávamos familiarmente, pouco nos apercebendo neste trajeto até o departamento de isolamento, pouco percebendo que já não éramos homens e sim espíritos despojados das vestiduras carnais. Aí está um detalhe também muito importante. Kardec faz uma pergunta aos benfeitores espirituais. Como nós poderíamos, desde agora da vida encarnada, desde este momento, conseguirmos nos melhorar, como conseguiríamos evitar ser arrastados pelas nossas imperfeições morais, pelas paixões mundanas, e nos aperfeiçoando, nos preparar para a vida futura. E daí a resposta é que nós necessitaríamos, a resposta dos espíritos, de realizar o autoconhecimento. Em outra pergunta, Kardec indaga os benfeitores espirituais
como nós deveríamos proceder aqui na Terra para agradarmos a Deus, e a gente poderia dizer agradar a Deus não é bajulá-lo, agradar a Deus equivale a cumprir com a lei divina. Cumprir com a lei divina. Então, conseguirmos cumprir com a lei divina e preparar o nosso futuro, a nossa vida espiritual, se bastaria nós não praticarmos o mal? E os benfeitores responderam: não, não é o suficiente não praticar o mal. É necessário realizar todo o bem que esteja ao nosso alcance, porque o ser humano responderá por todo o mal que houver resultado do bem que poderia ter feito e não fez. Se nós poderíamos ter praticado uma boa ação, estava ao nosso alcance, não praticamos, e aquilo teve uma consequência, um prejuízo para alguém, a pessoa teve algum problema, aquilo será computado como se tivéssemos efetivamente praticado o mal. Então, a lei é de caridade, a lei é de amor. Se nós não praticamos a lei de caridade, se nós não praticamos a lei de amor, nós estamos infringindo a lei de Deus. É necessário praticar esta lei de amor, lei de caridade, dentro dos nossos limites, dentro das nossas forças e possibilidades. Daí sim estaremos bem com a lei, sem nos desequilibrarmos. Então, se nós não estamos atentos à nossa vida, aqui na Terra, como seres reencarnados, vivemos distraídos, sem estarmos focados na nossa vida futura. Se nós nos reconhecemos, sabemos que somos espíritos, imortais, não morremos. Se sabemos que estamos de passagem na Terra, que a morte física não nos destruirá, mas ela apenas nos despojará do instrumento de manifestação na Terra, que é o corpo. De maneira que, destruído o corpo físico, nós o abandonamos e retornamos à nossa vida normal de espíritos livres na dimensão espiritual. É a nossa verdadeira habitação. Então, sabemos que somos imortais, que o momento em que o corpo físico perecer, nós o abandonamos e retornamos para o mundo espiritual, que estamos na Terra por um período curto, relativamente curto. E que há uma finalidade, um objetivo nesta nossa permanência aqui na Terra vinculados a um corpo físico. Nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Sabemos de tudo isso. E daí como nós vivemos o nosso dia a dia? Esta é a grande dificuldade, até mesmo para os espíritas, como nós vivemos o nosso dia a dia. Nos perdemos no nosso cotidiano, nas preocupações do mundo. No nosso dia só cabem estas preocupações. Como é que o indivíduo que se diz espírita passa o dia sem refletir que ele é um ser imortal, é um espírito imortal que está de passagem na Terra com o objetivo de engrandecer-se moral e intelectualmente, sobretudo moralmente? Porque se ele não cogita disso durante o seu dia, provavelmente esse dia foi perdido. Pouco importa se ele adquiriu mais bens, mais conquistas materiais. Isso não tem valor nenhum para ele, porque ele é espírito imortal. Isso não fará não terá nenhum benefício para a vida do espírito mortal, na vida espiritual. Então, o grande problema é que no nosso cotidiano, às vezes a pessoa vai uma vez por semana ao centro espírita, assiste a palestra, toma passe, isso, faz alguma atividade, mas no cotidiano a mente permanece
fixada sempre nas questões imediatistas, mais mundanas. E como não há operação de milagre, a morte física não realiza nenhum milagre em nós, nós apenas abandonamos o corpo físico, continuamos a ser aquilo que somos. Penetramos no mundo espiritual, na condição espiritual que abandonamos o corpo físico. Muita gente imagina que o indivíduo desencarnou. E às vezes assim, mas já deve ser um espírito já iluminado, de luz. Mas para ser um espírito iluminado de luz no mundo espiritual, certamente deixou marcas luminosas na Terra, uma vida luminosa, de renúncias, de entrega, de devotamento ao bem, de humildade, de caridade. Se não foi esta a vida que o indivíduo teve na Terra, é evidente que não será um espírito de luz só porque desencarnou. Tinha egoísmo? Continuou egoísta no mundo espiritual. Era vaidoso? Era arrogante? Era ciumento? Era mentiroso? Continuará com estes defeitos morais no além. Era muito inteligente? Continuará inteligente no além. Tinha grande cultura? Continuará com esta grande cultura. O que ele conquistou para a alma não se perde. E aquilo que ele fixou na mente durante a sua existência física continuarão no além essas fixações. Este é o grande problema daqueles que estão neste departamento. As fixações na vida física vinculadas mais diretamente ao que o benfeitor chamou de sentimentalismo. Inclusive vinculado aos familiares. Ele se refere mais diretamente aos vínculos familiares. Mas não apenas aqueles do isolamento estavam com fixações mentais dentro deste contexto do sentimentalismo relacionado aos familiares consanguíneos, sobretudo. Mas todos tinham a mesma dificuldade de fixações mentais. Fixações mentais e hábitos. Hábito, segundo a psicologia, é uma segunda natureza em nós. É um automatismo. A gente tem certos comportamentos que vão se repetindo. Inicialmente nós temos consciência, porque realizamos, quando no início precisamos pensar para realizar aquele ato, aquele comportamento. Daí novamente pensamos, estamos conscientes daquilo que estamos realizando. E depois, com o tempo e a repetição, aquilo vai se tornando um automatismo. E passamos depois a realizar sem mesmo estar conscientes daquilo que estamos fazendo. É um automatismo, se torna um hábito. Por isso é que é muito difícil nós nos desvencilharmos dos hábitos. Porque os hábitos ruins, negativos, porque não haveria necessidade e sentido em nos desvencilharmos, nos despojarmos de hábitos bons. O problema é que no nosso estágio evolutivo temos muitos hábitos ruins e poucos hábitos bons. Porque não exercitamos repetidamente, conscientemente, as boas ações. Não insistimos com as boas ações ou nas boas ações a ponto de elas se tornarem automatismo, algo espontâneo, automático em nós. Agora, as ações negativas, sim. Então é necessário, primeiro, para o descondicionamento, a tomada de consciência. Olha, realmente eu faço isto errado. Isto não é adequado, não é bom para mim. Daí eu tomei consciência daquele hábito. Mas depois eu preciso estar no modo de vigilância, conforme nos ensinou Jesus, para eu estar como observador de mim mesmo.
do meu próprio comportamento. Opa, fiz de novo. Olha aí, de novo eu fiz. Eu estou agora me conscientizando melhor deste hábito. Estou atento. E cada vez que eu me dou conta que eu realizei, eu procuro o quê? Desfazer o comportamento. Eu procuro modificar o comportamento que não é saudável por um outro que seja saudável. Eu vou, então, substituindo. Então, ao mesmo tempo que eu preciso estar atento para detectar que eu cometi o ato repetido, repetir o comportamento negativo, e daí eu, se possível, a determinado ponto desta prática, eu vou conseguindo, inclusive, perceber antes do comportamento ser inteiramente realizado. Eu posso daí frustrar a realização do comportamento. Inicialmente eu vou detectá-lo depois que já ocorreu a prática. Depois eu posso até conseguir detectar o movimento deste comportamento antes de ele ser integralmente realizado. E posso frustrar a sua concretização. Mas daí, ao perceber isto, frustrar a sua concretização, ou mesmo que depois que já tenha sido realizado, eu passo a introduzir o bom comportamento. Então eu vou substituindo o mau comportamento pelo bom comportamento. Isto é muito trabalhoso, mas necessário. Muito necessário. É indispensável. É assim que a gente sai de um hábito nocivo e adquire um hábito positivo, porque daí esta conduta eu estarei me descondicionando do hábito negativo e daí estarei criando um hábito positivo, mas eu estarei pensando, racionalizando sobre aquele novo comportamento. Olha, eu vou agora ter este comportamento, que este é o positivo. Agora, novamente, o positivo, até que aquilo vá aos poucos se tornando um novo hábito. Agora, um hábito saudável, um automatismo saudável. Tudo isso falamos para compreender esta frase. Eles estavam caminhando em direção à fortaleza onde era a sede do departamento de isolamento, e conversando familiarmente, porque eram todos portugueses, todos tinham coisas em comum, foram suicidas, tinham problemas, enfim. Pouco nos apercebendo de que já não éramos homens e sim espíritos despojados das vestiduras carnais. Isto porque os condicionamentos dos assuntos, dos interesses, se nós não nos interessamos verdadeiramente para as coisas espirituais, no cotidiano, o que no nosso dia a dia nos chama a atenção? O que ocupa a nossa casa mental no cotidiano? É claro que nós temos atividades e obrigações mais mundanas, mais materiais, relacionadas mais diretamente à vida material. E nós vamos realizá-las. Mas na nossa casa mental, o que estará predominando, tendo maior importância? Se ainda estamos com condicionamentos, hábitos mentais e comportamentais muito mundanos, é importante que antes que nos chegue a desencarnação, nós nos descondicionemos um pouco destes comportamentos e pensamentos e criemos inicialmente por uma ação, uma decisão, uma vontade direcionada que se impõe para que haja uma repetição, vamos nos forçando a pensar nas questões espirituais até que isso um dia se nos torne algo espontâneo, automático, um hábito bom, antes de desencarnarmos. Porque quando desencarnamos, se a nossa mente fica fixada nas questões muito materiais, mundanas, isto cria
um ambiente espiritual, energético, isso cria um campo, melhor dizendo, energético em torno de nós mesmos, denso. Isso vai dificultar a nossa comunicação. Isso vai dificultar o nosso deslocamento, porque um campo denso de energias fará com que o perispírito se adense, torne-se mais denso. E mais denso, mais materializado, sofre mais a incidência da força gravitacional, já não consegue volitar, deslizar no ar, não consegue se deslocar nos espaços com a velocidade do pensamento, como os benfeitores o fazem. Então aqui ele menciona que, embora já estivessem já há um certo tempo na colônia, como a nossa mente nos trai. Eles que estavam recebendo constantemente já lições de evangelho, lições disso, lições daquilo, ainda tinham dificuldade de desvencilhar a mente, de conduzir a mente, de fixar a mente nos assuntos puramente espirituais. Que eles se preocupassem com a vida na Terra futuramente, as questões da Terra, não digo nem as questões digamos, dos afetos que estavam na Terra, mas as questões, o que estava se passando na Terra, enfim. Se nós não nos descondicionamos antes da desencarnação, não imaginemos que a morte física fará este serviço por nós. Continuaremos condicionados, com a mente fixada nos assuntos, nas preocupações da Terra, e este é um grande problema, um seríssimo problema de grande parte das pessoas que desencarnam na Terra. Tem as impressões ainda físicas, sofre, até conseguir se reequilibrar no mundo espiritual, sofre muito mais por causa desses condicionamentos, dessas fixações mentais, dos interesses que predominam na casa mental deles. Então é uma chamada de atenção para que desde antes da nossa desencarnação, nós trabalhemos descondicionando-nos dos interesses puramente materiais, mundanos, transitórios, e priorizemos as preocupações de ordem superior, de ordem espiritual. Isso facilitará, inclusive, o nosso processo de desencarnação e depois a readaptação no mundo espiritual. As pessoas, quando passam pela experiência de desencarnação de alguém muito querido, parente, amigo, enfim, têm o desejo muito sincero e nobre de saber como que a pessoa está. Bom, agora que nós sabemos que facilita muito o processo de desencarnação e a readaptação no mundo espiritual, este esforço, quando realizado ainda na vida física, aqueles que amamos, se realmente os amamos, se nós já aprendemos isso, não seria de se esperar que nós tentássemos, pelo menos, abrir os olhos deles? É bem provável que muitos dos nossos entes queridos não estejam interessados nesses assuntos. Mas valerá a nossa tentativa, de vez em quando, abordar novamente o assunto. Olha, nós estamos na Terra e nunca sabemos o dia que iremos partir. A ciência já apresentou-nos evidências e provas da nossa imortalidade da alma. A vida vai continuar. Vocês sabem que condições, quando nós vamos viajar para outra cidade, outro estado, outro país, nós nos preparamos adequadamente para a viagem. Está se preparando adequadamente, pode ser que seja daqui a 50, 80 anos esta viagem, mas mesmo que sejam 80 anos ainda pela frente, é pouco tempo, não é tanto tempo assim para nós nos descondicionarmos e criarmos novos condicionamentos, novos hábitos. É importante trabalharmos isso. E chamamos, conversamos, apresentamos a questão, de vez em quando repetimos a questão. A pessoa que tenha o mínimo de sensatez vai pensar no assunto.
porque lhe interessa, é o seu destino. Pelo menos teremos feito a nossa parte. E se a pessoa desprezar tudo isso, não se interessar e depois ter uma desencarnação dolorosa e uma readaptação no mundo espiritual muito difícil, a nossa consciência estará muito tranquila, que nós fizemos a nossa parte. Agora, se não fizermos a nossa parte, se tínhamos este conhecimento e não compartilhamos por amor, então a nossa consciência vai nos dizer que você poderia ter tentado. Pelo menos tentado. E daí surgirá para nós a culpa. E a culpa nunca é agradável. Ela é sempre dolorosa. Depois, então, Camilo diz que tanto a direção do isolamento, a forma como ele era organizado, né, o departamento de isolamento, a forma como ele era organizado, dirigido, assim como os tratamentos que eram dispensados, os cuidados que eram dispensados aos internos daquele departamento, eram semelhantes, tinham as mesmas bases, ele diz até mesmo idênticos aos demais, das demais filiais que visitáramos, inspirados na mais convincente justiça, na caridade amorosa e fraterna. Então, as bases de todos os trabalhos ali da colônia. Justiça, caridade amorosa e fraterna. E é interessante que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando estuda as leis morais na parte 3ª do Livro dos Espíritos, ele inclui 3 tópicos numa mesma lei. Justiça, amor e caridade. Aqui estão, eles juntos, com a fraternidade. Daí, na sequência, ele menciona que aquela fortaleza era separada do restante do ambiente da colônia por uma ponte levadiça, né, para que eles não pudessem dali fugir, por causa da rebeldia, da revolta. Ele diz aqui, pobres colegas nossos, a quem as dores impostas pelo desânimo ou a revolta sobrepujavam as do arrependimento pelo mau ato praticado. Aí nós lembramos também o Evangelho, uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem e mal sofrer, é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesta mensagem consta que na Terra, mundo de provas e expiações, já explicamos a razão de ter este título, ou essa classificação à Terra, qual é a finalidade da Terra servir de habitação para espíritos ainda pouco evoluídos, para passarem por provas e expiações, ou seja, experiências que implicam dor que vão gerar estímulos de progresso. Seriam como pequenos choques a estimular o indivíduo a realizar movimentos para adiante. Então os espíritos dizem, na Terra todos passam por experiências dolorosas, todos sofrem. Ricos, pobres, de um país, de outro país, de uma etnia, de outra etnia, todos, famosos, não famosos, cultos, incultos. Ele diz o que diferencia verdadeiramente as pessoas é como elas enfrentam estas dificuldades, estas aflições. Estas aflições, as dores, têm finalidade divina, superior, estimular o indivíduo a desenvolver-se, ou estão funcionando como expiações, expurgos, é como se fosse um mecanismo de drenagem do pus, da infecção que está no nosso corpo. Está drenando aquela infecção, eliminando, mas este processo é doloroso, mas é positivo. Se nós aceitarmos este procedimento terapêutico, nós ficaremos livres daquela infecção, daquele desequilíbrio. E se for uma prova, a experiência
vai nos ensinar algo, vai nos despertar algo internamente, vai nos sensibilizar a alma para uma virtude qualquer. Então, se soubermos aproveitar a experiência, termos uma consciência clara dos objetivos da dor na Terra para todos nós estaremos tranquilos, passando pela expiação tranquilamente, porque estamos sabendo que estamos eliminando um desequilíbrio do passado e vamos ficar curados dele. E se é uma prova, eu desejo entender o que aquilo pode me servir como uma forma de aprendizagem, o que aquilo pode fazer por mim, despertando, sensibilizando alguma área que estava entorpecida em mim. Agora, se eu me revolto, eu tanto desequilibro novamente a mim mesmo, então o tratamento acaba ficando frustrado, eu perco o benefício do tratamento, porque se eu estou passando pelo procedimento que está expurgando, eliminando, drenando, digamos, a infecção, eu me desequilibro, me revolto e crio um outro desequilíbrio para o corpo, para a alma. Eu me beneficio de um lado, mas me prejudico de outro e saio da Terra na mesma. E se é uma prova, eu não aprendo aquela lição e me desequilibro por causa da minha rebeldia, da minha revolta. Então existem duas formas de encararmos os sofrimentos, duas formas de sofrer: bem sofrer, mal sofrer. Esses internados no isolamento tinham cometido suicídio, se desequilibrado profundamente. Estavam ali naquele departamento para conseguir se reequilibrar. Mas por causa da rebeldia, do orgulho, da vaidade, da prepotência, enfim, todas essas dificuldades, esses problemas derivados do egoísmo, eles não estavam devidamente aproveitando os benefícios daquela terapêutica. Era uma terapêutica de disciplina e que poderia dar bons frutos se os indivíduos estivessem se submetendo adequadamente à terapêutica. Então ele diz assim: encontramos-se com efeito asilados além daqueles muros imensos, pobres colegas nossos, a quem as dores impostas pelo desânimo. Então aí a gente vai ver também que eles tinham dois comportamentos, a revolta e o desânimo. Não se esforçavam mais, eles acreditavam, não adianta fazer mais nada, é isso mesmo que nós temos de sofrer. O desânimo também, no fundo, é uma revolta contra a lei, é uma revolta contra Deus. A gente deixa de lutar porque a gente está revoltado. Não adianta, qualquer coisa que eu faça vai resultar improfícua, iníqua. Não vai dar resultado nenhum. É a nossa rebeldia. Então daí caímos no desânimo. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo também está que o desânimo é uma falta grave contra a lei de Deus, porque é uma rebeldia. Se eu tenho confiança, se eu confio, se eu acho que vai dar certo, eu continuo me esforçando, mesmo que eu tenha um pouco de cansaço, eu paro, descanso e continuo depois. Mas o desânimo, esse abatimento, é porque eu me revoltei, não dá nada certo. O indivíduo entra num pessimismo que é fruto de uma revolta. E também aqui a revolta sobrepujavam do arrependimento pelo mau ato praticado. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, o livro O Céu e o Inferno, quarta obra básica da doutrina espírita, no capítulo 7 das penas futuras, coloca um texto que ele intitulou Código Penal, melhor dizendo, da vida futura. E ele menciona que para a nossa recuperação, depois de infringirmos a lei divina e nos desequilibrarmos, temos 3 etapas a vencer. A primeira é o arrependimento, cair em si do erro cometido. Tem que ser real, verdadeiro este arrependimento, tem que ter realmente consciência. A consciência deve ter despertado para aquela condição de engodo, de equívoco.
E daí, se ela despertou, ela não se conforma em permanecer naquele equívoco. Ela realiza o esforço de transformação. O indivíduo que permanece no equívoco não despertou a consciência. Não passou ainda pela primeira etapa da recuperação, da regeneração, que é o arrependimento. Só há arrependimento sincero quem cai em si. Por isso que nós lemos esta expressão repetidas vezes nas lições do Evangelho de Jesus, nas 4 versões do Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. E caindo em si, daí Judas entrou em desespero, cometeu suicídio. E caindo em si, Pedro chorou amargamente, mas depois se transformou na rocha da igreja. E assim por diante. Então há necessidade de passar pelo primeiro movimento da alma para a sua recuperação, arrependimento. O arrependimento provoca essa dor moral profunda, esta culpa, o remorso. E esta dor movimenta a alma para a decisão, e a gente vai ver aqui todos esses esclarecimentos que falam exatamente de como, sobretudo neste capítulo, como eles estavam motivados, encorajados, mesmo que tivessem alguns momentos de titubeios, mas estavam encorajados a uma nova reencarnação com expiações dolorosas por causa dos sofrimentos que eles passavam no mundo espiritual, sobretudo com a culpa. O próprio Jerônimo vai dizer: eu não tenho como ser feliz, eu não me permito ser feliz, a minha consciência não me permite nenhuma felicidade enquanto ela não estiver lavada, limpa. Por isso eu terei de me reencarnar, inclusive como comerciante. Porque não apenas eu cometi um suicídio, eu defraudei muita gente, eu sonegava impostos, ele menciona. Quando ele diz assim, eu praticava contrabando, ele vendia mercadorias, comprava e vendia mercadorias sem a devida informação ao poder público e o recolhimento devido dos impostos. E ele diz, isso me pesa também, esta sonegação, este contrabando que eu praticava, que a gente às vezes diz contrabando, logo associamos a drogas, a tóxicos. Não. Se há uma lei que diz que a produção de mercadoria tem que ser informada ao governo e recolhido o devido imposto sobre a produção de mercadoria, a circulação de mercadorias também gera determinado imposto, a gente deve informar. É bem verdade que às vezes temos impostos muito altos que dificultam a vida dos comerciantes. É bem verdade que algumas vezes os impostos recolhidos não são destinados adequadamente para as finalidades nobres que a lei prevê. Mas daí nós caímos na colocação de Jesus. De quem é esta efígie, esta figura que está na moeda? É de César, do imperador. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós somos obrigados a pagar o imposto? Existe o imposto? Foi colocado, estabelecido por lei? É obrigatório? É. Então ofereça. Ah, mas o imposto é injusto. César vai responder por isso. O imperador, se está sendo injusto, vai responder perante a lei de Deus. Agora, você cumpriu a sua obrigação, fica de consciência tranquila, vai desencarnar muito tranquilamente. César, se foi injusto, o imperador, vai desencarnar muito mal e vai sofrer muito no mundo espiritual e vai ter que se reencarnar para responder, expiar estes erros. Então, nós temos que o próprio Jerônimo diz que ele sofria, entre outras coisas, também por causa de ele ter sonegado impostos, ter defraudado o governo. Então, é algo para se pensar. Por isso Emmanuel diz que não basta ser bom dentro dos padrões da terra, é necessário ser bom dentro dos padrões de Deus. Ah, mas é muito difícil. Por isso Jesus disse,
que muitos seriam os chamados, poucos os escolhidos, que é mais fácil um camelo, ou seja, aquela corda grossa feita de pelo de camelo, a camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não disse que é impossível. Ele não disse que pessoas que foram muito ricas, até mesmo reis e rainhas, não estivessem no reino dos céus. Usar. A rainha santa de Portugal, Isabel de Aragão, era uma alma nobilíssima que veio em missão na terra e continua auxiliando Jesus na tarefa de promoção da terra a uma condição superior. Foi tão nobre a sua reencarnação como rainha que foi canonizada, adorada até hoje em Portugal, também em outras terras colonizadas por Portugal. Então, nós temos, é possível. Agora, para a conquista de algo grandioso, o esforço tem de ser maior. Então, aqui nós verificamos que é necessário cair em si, e esta consciência do erro nos impõe este remorso, esta culpa, que significa uma força interna da alma clamando pelo nosso reajuste. Se é necessário passar por determinado procedimento doloroso para que nós nos purifiquemos, nós vamos passar. Então, se nós não tivéssemos este movimento de dor, nós nos acovardaríamos diante dessas experiências difíceis. Não vou passar por essa experiência não, deixa assim. Mas você está sujo, a alma está suja, está desequilibrada, não tem problema, mas eu que não vou passar por aquela dificuldade tão grande, aquele sofrimento grande, aquela reencarnação dolorosa, expiatória. Mas porque há um movimento de dor da alma, a gente olha para o programa reencarnatório, vê lá as expiações dolorosas e a gente pensa, 1000 vezes melhor aquela reencarnação cheia de expiações dolorosas do que estes tormentos aqui no mundo espiritual. Eu aceito. Se é para sair destes tormentos, eu aceito qualquer coisa. Então aí está a beleza da lei divina. Ela nos organiza de tal maneira que nós mesmos solicitamos a dor para a nossa purificação. Depois o segundo movimento da alma, depois do arrependimento, é necessariamente expiar, eliminar o desequilíbrio e também a reparação do mal praticado. Então ele diz assim, nestes corações desolados e inconsoláveis, o arrependimento limitava-se ao insuportável pesar de concluírem que o suicídio para nada mais aproveitara senão para lhes dilatar e prolongar os sofrimentos antes julgados insuportáveis, além de lhes apresentar, entre outras, a desalentadora decepção de se reconhecerem com vida, mas separados dos objetos de suas maiores predileções. Ou seja, até quando eles entravam no departamento de isolamento, claro que depois Jerônimo se apresenta já bastante modificado, mas quando eles eram levados para o departamento de isolamento, era esta a condição deles. Eles sofriam, lamentavam ter cometido suicídio, não pelo, digamos, a significação moral do suicídio, ou seja, da covardia, da rebeldia contra a lei de Deus, do egoísmo e etc. Não era isso que os atormentava. Eles só lamentavam ter cometido suicídio pelo fato de não terem conseguido se matar e estarem sofrendo. Então notemos que ainda não houve um despertar da consciência. Estão sofrendo, mas a consciência não despertou. Puxa vida, não deveria ter me suicidado. Por quê? Nesta resposta que nós vamos verificar se despertou ou não a consciência, se está ainda adormecido ou já está desperto. Não deveria ter me suicidado, por quê? Porque eu não morri e eu estou sofrendo agora. Bom, isto vai fazer com que o indivíduo continue em estado de rebeldia. Porque ele fala assim, puxa vida, não consegui morrer, nem para isso. Daí a pessoa continua na revolta, na insatisfação. É necessário pensar
eu não deveria ter me suicidado, porque a vida é um dom de Deus. Eu não tenho o direito de interromper a vida, a existência física que me foi concedida por Deus para uma finalidade superior, para o meu próprio bem. Estas são reflexões de uma alma que despertou a consciência. Neste caso, quando eles entravam no isolamento, a consciência ainda estava entorpecida. Sofriam, mas ainda não tinham o sofrimento os levado ao despertamento. Não tinham ainda caído em si. E ainda a revolta de estarem longe dos seus afetos. Por isso que daí Camilo vai dizer, pode-se mesmo afirmar que o isolamento era especializado nos casos sentimentais, pois é sabido que o sentimentalismo é diferente do sentimento. O sentimentalismo seria o sentimento ou a emoção superficial, exagerada, que denota desequilíbrio, que não tem algo justificável. Seria realmente uma afetação, um desequilíbrio daquela emoção ou daquele sentimento. E a gente percebe que as pessoas, quando dizem eu amo o outro, é muito menos um sentimento e muito mais um sentimentalismo, porque é algo desequilibrado, perturbador. Isso é muito comum nos relacionamentos afetivos, não apenas entre cônjuges, mas também entre pais e filhos, irmãos. É muito mais sentimentalismo do que um sentimento nobre. É um amor distorcido, perturbado, enxovalhado, sujo ainda. É necessário limpar o sentimento para ficar realmente o amor apenas. E daí ele diz assim, para a gente encerrar só nesta parte. E encontramos com efeito ali os mais variados casos de suicídios sentimentais, em que o réprobo é agitado por vero sentimento extraído do coração. Não resta dúvida, é um sentimento, mas como está esse sentimento? Limpo, puro ou perturbado, manchado, com coisas negativas? É o início do amor, mas ainda com orgulho, com egoísmo, com os ciúmes. É uma coisa possessiva. É uma coisa desequilibrada. É agitado por verdadeiro sentimento extraído do coração, não resta dúvida, conquanto desequilibrado, desde o amante ofegante de paixão e ciúmes pela felicidade concedida ao rival feliz, ou seja, há alguém um casal, um amante que alguém perde o marido ou a esposa, porque o marido ou a esposa decide ir viver com outro. Olha, não dá mais certo, encerrou o casamento aqui porque eu me apaixonei por fulana ou por fulano e eu vou viver com a pessoa. A pessoa estará ali com despeito do outro. Às vezes nem ama tanto o marido, nem ama tanto a esposa. Às vezes já estava até mesmo cansado daquele relacionamento e até cogitara a separação. Mas porque o outro pediu a separação primeiro, isso fere o meu orgulho. Porque o outro me deixou para ir conviver com uma outra pessoa, eu me sinto ridicularizada ou ridicularizado, eu me sinto humilhada, preterido ou preterida, desprezado ou desprezada. Então todas essas questões mexem com o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso sentimento de posse. Daí já não é tanto o nosso amor, mas são estas viciações morais que ainda temos, quase todos nós temos na Terra, que nos perturbam, este sentimentalismo. Então, muitos que estavam ali naquele departamento passaram por esta dificuldade, esse problema na Terra. E ele diz aqui, até o chefe de família desorientado por impasses dificultosos. Neste caso aqui, seria o exemplo de Jerônimo, que era o homem da casa, o marido que oferecia uma vida de luxo para a mulher, que seria uma socialite, uma dama da sociedade. Os filhos têm que ter tudo do bom e do melhor. São pequenos príncipes e princesas na sociedade. E daí, quando ele perde tudo, porque viciou
aqueles indivíduos naquela vida, sem deveres, mas com muita superficialidade. Ele então se desastrou. Agora eu não posso oferecer mais nada, porque eu servia apenas para oferecer luxo e coisas superficiais para eles. Como agora eu não sirvo para isso, minha vida acabou. Eu vou ficar envergonhado diante deles, enfim. Era o caso de Jerônimo. E ainda ele diz um outro caso, outro tipo de casos, um pai subjugado pelo desalente ante o esquife, o caixão do adorado antezinho que era a razão de sua felicidade. O filho, a filha desencarnou, a minha vida acabou. O indivíduo acha que não tem mais sentido a vida e se suicida. É um amor, mas o início de amor verdadeiro é muito mais um sentimento de posse, é muito mais um desequilíbrio, é muito mais um apego. Se nós queremos realmente evoluir e aperfeiçoar os nossos sentimentos, nós precisamos encarar. A gente sabe que é comum esse tipo de desequilíbrio. Vamos repetir, estamos no mundo de provas e expiações. Mundo onde habitam espíritos inferiores. Se estivéssemos em Júpiter, por exemplo, que é um mundo da categoria dos felizes, de mundos felizes, onde habitam espíritos superiores, nós não veríamos essas situações, porque ali os sentimentos já estão depurados. Então, aqui estamos para depurar, para melhorar, aperfeiçoar. Então, a gente vai notar, a gente nota aqui que é um chamamento para que nós façamos uma revisão dos nossos sentimentos, esses vínculos com os nossos familiares, os nossos entes queridos. Para que isso não nos perturbe no além. Ou se eles partirem antes, não os perturbem estando no além e nós aqui ainda na Terra. Precisamos verificar se temos realmente sentimentos legítimos ou sentimentalismos. Isso é muito importante. E a gente encerra por aqui. Alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida sobre este tópico?